Um choque elétrico numa fazenda de Cumari, no sudeste de Goiás. Eles estavam tentando apagar um fogo na pastagem. A Aline Braga tem os detalhes pra gente de Catalão. Ei, Aline, boa noite. Oi, Thiago, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Na verdade, essas duas vítimas estavam tentando apagar um fogo que estava atingindo o pasto lá nessa fazenda que fica em Cumari. Aí eles encostaram numa cerca que estava energizada e acabaram morrendo. Agora a polícia quer descobrir o porquê que essa cerca estava energizada. Se foi o fogo que atingiu a fiação e ela acabou caindo, se rompendo, ou se aconteceu foi o contrário, se a fiação se rompeu primeiro, provocando o incêndio. As vítimas foram identificadas como Luiz Afonso de Melo, de 70 anos de idade, e Elci Neto Duarte, de 43 anos de idade. Os corpos vão ser enterrados no cemitério lá de Cumari. Os dois eram bastante conhecidos lá na cidade. Através de nota, a Enel disse que já instaurou um procedimento para apurar o que aconteceu e que está em contato com a família das duas vítimas para prestar todos os socorros. Vale lembrar, Tiago, que a rede de média tensão, não era de alta tensão, atingiu também 15 cabeças de gado que morreram eletrocutados. Eu volto com você no estúdio, Tiago. Triste demais tudo isso. Obrigado, viu, Aline, por sua participação. Boa noite. O Ministério Público tem recebido denúncias sobre a conduta do Urso, hospital de urgências da região sudoeste, que fica em Santa Helena. Estão sendo apurados, por exemplo, a falta de EPIs para os funcionários e a adulteração de álcool gel. Nesse vídeo que circula nas redes sociais, Rafael conta do acidente que sofreu no último dia 18. Ele foi levado para o Urso, em Santa Helena, com fratura exposta no braço direito e reclama do atendimento. Esse curativo tinha que ter sido trocado no dia seguinte ou no máximo 2 dias depois. Já está indo para 5 dias. Todos os dias eles falam para mim ficar de jejum a partir de manhã. E eu fico o dia inteiro de jejum até meia-noite. Quando chega meia-noite, eles mandam alguém aqui e diz que cancelou. Lençol sujo, podre, fedendo, 2, 3 dias com o mesmo lençol. Eu estou com medo de pegar uma infecção forte ou até necrosar. Eu sou pai, eu sou filho e eu preciso do meu braço. Eu precisava que algum ser humano nesse hospital fizesse a parte deles. O Rafael disse que cansou de esperar e pediu para que fosse levado pela família para um hospital de São Paulo. Mesmo que ele não esteja mais no Urso, o Ministério Público apura se foi certa a conduta da unidade. Eu tive acesso a esse vídeo porque ele já estava circulando nas redes sociais, fiquei muito preocupada com a situação e instauramos procedimento, uma notícia de fato na promotoria inicialmente. Esse funcionário do Urso, que não quer ser identificado, confirmou que o paciente não recebeu atendimento devido e ele denuncia outros problemas da unidade. Ultimamente, falta de medicamento é recorrente, medicações que é feito mesmo no ato ali que tem que reanimar um paciente, tem faltado no hospital. E o simples que é a dipirona, fora materiais para proteção de EPI para funcionários. A gente sente um terror, porque a gente sai de casa, deixa os familiares e a preocupação é que a gente não sabe como que vai voltar, se a gente vai levar uma doença para casa. Triste. O Urso disse em nota que vai prestar todos os esclarecimentos ao Ministério Público e nega as denúncias de falta de medicamentos e que se dispõe a mostrar o estoque. A Polícia Civil quer saber exatamente o que aconteceu com o garoto Danilo de Souza Silva, de 7 anos. O corpo dele foi encontrado no fim da tarde de ontem em uma mata no Parque Santa Rita, aqui na capital. Nossa equipe teve acesso ao laudo que apontou a causa da morte do menino. Foram poucas horas entre a localização do corpo e a conclusão de que era mesmo Danilo, o menino encontrado nesta área do Parque Santa Rita, uma região grande de mata e com muita lama. Nossa equipe teve acesso ao documento que leva o nome de confronto papiloscópico, onde especialistas da Polícia Civil de Goiás analisaram a impressão digital coletada do cadáver, essa marcada com o número 1 na imagem, e compararam com aquela que estava disponível no banco de dados, a de número 2,
retirada das informações disponibilizadas na carteira de identidade do Danilo. O trabalho foi feito por datiloscopistas e papiloscopistas da polícia, que compararam, no mínimo, 12 pontos entre as digitais, buscando semelhanças entre elas. São essas marcações em vermelho nas fotos. Depois da análise, comprovaram que se tratava da mesma pessoa. Já a necrópsia mostrou que a causa da morte de Danilo foi asfixia por afogamento. A gente encontrou presença de lama no interior da cavidade oral e nas vias respiratórias, na traqueia. Nós mandamos essa traqueia para análise, para confirmação da lama, mas a princípio a gente fechou como causa mortes afogamento. Segundo os peritos, é pouco provável que o menino tenha se afogado sozinho, já que, ao que tudo indica, alguém segurou a cabeça de Danilo contra a lama. Os peritos encontraram machucados em várias partes do corpo do Danilo. O trabalho agora é para identificar o que foi causado antes ou depois da morte, que, segundo a perícia, aconteceu há 7 ou 10 dias. Manchas encontradas nas roupas da criança também foram enviadas para um laboratório de DNA. Ele também tinha uma lesão na região perianal, certo? Que essa parecia ter reação vital, que a gente ainda está analisando para identificar se foi uma prática sexual delituosa ou não. Pelo menos 8 profissionais, entre legistas e papiloscopistas, trabalharam hoje cedo no Instituto Médico Legal neste caso, tratado como prioridade pela polícia, que analisa ainda vestígios coletados no local onde Danilo foi encontrado morto. Olha, a delegada que investiga o caso falou com a nossa equipe. Várias teorias foram levantadas, boatos foram espalhados, mas a delegacia fez muitas diligências, ouviu testemunhas familiares, fizemos algumas perícias também, isso tem que ser repassado para a delegacia de homicídios. Se está na delegacia de homicídios, muito provavelmente eles estão investigando com um crime de homicídio, né? Mas as causas, as circunstâncias, o que aconteceu de fato, quais violências ele sofreu, apenas a delegacia de homicídios, com os trabalhos periciais, isso pode ser realmente indicado e sinalizado. Por enquanto, a gente não pode apontar nenhum suspeito, né? Como eu disse, agora, realmente, até com os trabalhos periciais, isso vai ser melhor indicado, né? O que tipo de violência, enfim, para definir uma motivação, por exemplo, é importante realmente que a ADIH agora faça esse trabalho e chegue a esses apontamentos. 7h17, as polícias civis de Goiás e do Distrito Federal prenderam em Itumbiara um jovem de 22 anos que tinha um mandado de prisão em aberto. Ele é suspeito de roubo de combustíveis. Assunto para o Jonathan Moreira, que fala ao vivo com a gente, tem outros detalhes dessa prisão. Boa noite, Jonathan. Como é que tá, Thiago? Boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. A Polícia Civil aqui de Itumbiara prendeu hoje esse jovem de 22 anos que é suspeito de ter roubado um posto de combustível no Distrito Federal. O crime foi no mês passado. Outras 2 pessoas também participaram desse roubo. Na época, um homem foi preso e um menor foi apreendido. Nós falamos com o delegado aqui de Itumbiara, da GENARC, o Dr. Ricardo Chueire, e ele contou para a gente que esse jovem estava escondido aqui na cidade e ele foi preso no bairro Novo Horizonte. Nós falamos também com o delegado lá do Distrito Federal, que falou um pouco mais sobre esse crime cometido por esse jovem aí lá no DF. Vamos ouvir o que o delegado disse. Ele, juntamente com 2 comparsas, um menor, um adolescente, renderam alguns funcionários do posto, né, frentistas, alguns clientes, subtraíram dinheiro, aparelho celular, e nessa parceria aqui com a Polícia de Itumbiara, Polícia Civil aqui de Itumbiara, conseguimos localizá-lo, foragido já há algum tempo, e com sucesso aí efetuamos a prisão na data de hoje. Um avião veio do Distrito Federal para Itumbiara justamente para transportar esse jovem de 22 anos que agora segue preso à disposição da Justiça lá no DF. Tiago. Obrigado por sua participação. Jonathan, boa noite para você. E na região do Vale do São Patrício, a Polícia Civil está investigando a morte de 8 cães que teriam sido envenenados durante a madrugada. 20 animais foram vítimas do atentado. Essa aí, cercada de carinho, é a Melinha. Ela chegou na família do Cássio há 15 anos, mas morreu na última semana depois de comer um bolinho de carne envenenada, que foi jogado no quintal da casa deles em Séries. Uma coisa, a gente fica indignado com essa situação, né?
porque o meu quintal é todo fechado, o quintal é todo murado, minha cachorra não amola ninguém, então a gente não entende como que o ser humano pode chegar numa situação dessa. A Melinha e outros 19 cachorros de uma região de chácaras, às margens do Rio das Almas, foram envenenados na última semana. O vídeo, gravado por moradores, mostra a agonia dos donos tentando salvar os bichinhos. 8 cachorros acabaram morrendo. Os pedaços de carne envenenada foram jogados em 4 chácaras. E os moradores agora querem entender o que motivou esse crime e se tem a ver com os furtos que aconteceram na região. Fomos até o local, não tem mais vestígio dos cachorros que foram enterrados, mas de posse de fotos, vídeos e dos relatos dos moradores, nós tomamos todas as providências administrativas e estamos encaminhando à Polícia Civil um relatório. No Código Ambiental, é crime praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais, sejam eles domésticos, nativos ou exóticos. A pena prevista é de 3 meses a 1 ano de prisão, além de multa. A morte do animal também é um agravante. Nós ficamos indignados com a situação, porque você ter um cachorro, você gasta dinheiro com remédio, com vacina, com ração cara, e ver seu animal naquela situação é como cortar na carne da gente. Por isso que nós estamos revoltados. Aqui não sou eu, mas como também os outros que foram afetados, e queremos justiça. Como é que tem coragem, hein? E a Justiça aceitou o pedido do Ministério Público que obriga a cidade de Cristalina a adotar medidas para combater a disseminação do coronavírus. O Danilo Moreira está ao vivo de Lusiânia e tem os detalhes para a gente. Com você, Danilo, boa noite. Oi, Tiago. Boa noite para você também, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. O juiz Tiago Inácio de Oliveira confirmou essa decisão. No documento, ele pede para que o município possa reforçar a fiscalização no combate ao novo coronavírus lá no município. Além disso, o documento ainda pede que o município siga as mesmas determinações do governo do estado. O Ministério Público ainda orientou determinou uma multa de R$50 mil caso o município não siga essas determinações. A preocupação do Ministério Público é que Cristalina recebe muitos visitantes por conta das atividades agropecuárias, e isso poderia aumentar a disseminação da doença no município e poderia criar um colapso na saúde pública da cidade. Nós entramos em contato com representantes do município para comentar sobre essa decisão, mas até o momento não tivemos nenhum retorno. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Cristalina tem hoje 122 casos confirmados da doença. Tiago, é com você. Danilo Moreira, falando ao vivo de Lusiânia sobre essa determinação, então, da Justiça. Eu quero agradecer a sua participação. Boa noite para você. Olha, começou hoje a testagem em massa para a Covid-19 em Jataí. Na semana passada, senhas foram distribuídas para a população nos bairros com maior número de casos. O Bruno Dourado de Jataí tem os detalhes para a gente. Boa noite, Bruno. Fala, Tiago. Boa noite para você, boa noite a todos. Essa testagem está sendo realizada aqui em Jataí de 8 da manhã às 6h30 da noite. Nessa primeira fase serão realizados 1.200 testes. Então, para melhor organização e realização desses exames, o município foi dividido em 7 fases, 7 áreas. Os bairros foram escolhidos por número de casos de coronavírus confirmados em cada um. Inclusive, a equipe do Batalhão de Infantaria Motorizada ajudou na distribuição das senhas para a realização dos testes de Covid-19. Essa testagem é muito importante para saber qual o grau de contaminação aqui na cidade. Inclusive, um estudo, Tiago, deve ser feito com resultado para decidir novos caminhos de como diminuir a contaminação. Infelizmente, até o momento, são 1.248 casos confirmados de Covid-19 aqui em Jataí e 18 mortes também confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Tiago, claro, a gente segue acompanhando essa testagem que começou hoje aqui em Jataí, lembrando que é de 8 da manhã às 6h30 da noite. Essa é a primeira fase, serão realizados 1.200 testes. Volto com você. O número está alto por aí da Covid-19, hein, Bruno? Obrigado por sua participação. Falando em número alto,
Saúde e economia foram as duas áreas mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus. O Estado está monitorando as pessoas que estão com a Covid-19. Em uma semana, mais de 17 mil pessoas baixaram o aplicativo que ajuda a acompanhar os casos. Já na economia, o reconhecimento do estado de calamidade por parte do governo federal pode significar mais linhas de crédito para empresários goianos. O documento já está no Diário Oficial e o ok da União pode colocar Goiás no mapa da calamidade pública da Covid-19 e pode ajudar o Estado a conseguir mais recursos. Em entrevista ao jornal Anhanguera desta terça-feira, Ronaldo Caiado disse que esse reconhecimento deve acelerar a liberação da linha de crédito de R$200 milhões que Goiás pediu ao Banco do Brasil. Se a verba sair, já tem destino certo. Para nós alavancarmos pequenos, microempresários ou empreendedores individuais que precisam mais do que nunca. Então, isto é atender um processo de calamidade, ter rapidez, celeridade, para que não fique na burocracia do sistema financeiro. O governo entende que as medidas de restrição podem continuar mais frouxas com o comércio funcionando. Tanto que um novo decreto suspendeu o revezamento de 14 dias de fechamento e outros 14 de liberação das atividades. Tudo continua aberto se as taxas de ocupação nos hospitais continuarem estáveis. Nesta terça-feira, 83% das vagas de UTI estavam preenchidas. Se esse índice passar de 95%, o governo diz que será preciso endurecer as medidas de isolamento social. Por outro lado, o Estado tenta controlar a transmissão do coronavírus com o aplicativo Dados do Bem. Depois de baixar o programa de graça e preencher um questionário, a pessoa recebe autorização para fazer o exame do tipo PCR, quando apresenta sintomas da Covid-19. A ferramenta está funcionando há uma semana e tem mais de 17 mil pessoas cadastradas e 640 tiveram indicação para fazer o teste. Para se fazer o PCR, você tem um período adequado, né? Que geralmente vai do segundo até no máximo 10º dia de início de sintomas. Então, pode ser que muitas dessas pessoas que acessaram estavam fora dessa janela de coleta e, por isso, não receberam convite. Com o aplicativo, o governo espera rastrear e isolar quem testar positivo para a doença. Então, pelo próprio aplicativo, a gente consegue ver quais as áreas estão mais quentes, quais as áreas estão mais frias e, assim, desenvolver melhor, inclusive, a questão do risco, né? A percepção de risco por parte da própria população. Hora de um intervalinho rápido para você tomar uma água, agora 7h27. A seguir eu te conto que as inscrições no FIES já começaram e vão até sexta-feira. A polícia concluiu as investigações do caso da idosa agredida pela neta em São Simão. 7h30, já voltamos com o seu Jornal Anhanguera e agora eu te conto que a polícia concluiu as investigações do caso da idosa agredida pela neta em São Simão. A imagem que se espalhou pelas redes sociais mostra uma sala com a família reunida. Em certo momento, uma discussão começa entre a idosa e a neta. Depois, a jovem parte para cima da avó, empurra ela e puxa o andador das mãos da senhora com força. Os familiares disseram à polícia que pouco antes da discussão registrada no vídeo, a idosa, que tem temperamento forte, teria agredido os filhos com o andador, porque queria sair para passear e eles não deixavam. O vídeo virou caso de polícia. A filha e a neta que aparecem nas imagens durante a discussão são investigadas por humilhação ao idoso e por divulgar a gravação. A senhora de 90 anos não se machucou. Além disso, elas também foram iniciadas pela contravenção penal de vias de fato, nos termos do artigo 21 da Lei de Contravenções, com aplicação também da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, por terem sido agressões cometidas no contexto da convivência familiar. O inquérito agora vai passar por análise do Ministério Público. Segundo o MP, o caso vai ser tratado com absoluta prioridade por se tratar de crime contra uma idosa. A senhora de 90 anos está morando com um filho em outra cidade e recebendo auxílio psicológico. Não, deixa não, né? Pode ficar. Pode ficar. Não, ele fala brinca. Catrique. Larga, Catrique. Agora um alerta para os estudantes. As inscrições para o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, podem ser feitas até a sexta-feira. E aí quem tem mais informações para a gente é o meu xará, Tiago Costa.
Boa noite, Xará. Boa noite, Tiago. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olha, essas inscrições são para o segundo semestre de ano letivo, né? E os estudantes têm apenas, como você disse, apenas até sexta-feira, dia 31, para fazer essas inscrições. O resultado deve sair no dia 4 de agosto e esse cadastro deve ser feito no fies.mec.gov.br. Eu vou, inclusive, repetir, o fies.mec.gov.br. Vai ter também uma lista de espera para quem não for pré-selecionado na chamada única do FIES, que pode disputar então as vagas ofertadas por meio de uma lista automática. O que isso significa? Que esse estudante não vai precisar fazer um novo cadastro para entrar na fila de espera. E essa lista vai ser substituída por quem não se encaixar no perfil nessa primeira chamada única. E os requisitos do FIES é ter participado do Enem a partir da edição de 2010, ter alcançado nota média nas provas igual ou superior a 450 pontos, não ter zerado a redação e também encaixar no perfil econômico, Tiago. Recado dado, o pessoal tem que correr. Obrigado por sua participação. E em Quirinópolis, os bombeiros conseguiram salvar um bebê recém-nascido que estava engasgado. Vamos chamar então a Ana Paula Moreira de Rio Verde, que tem os detalhes desse assunto. Como é que está essa criança, Ana? Boa noite. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite a todos. Um grande susto, né, para os pais desse recém-nascido, um menininho que tem apenas 6 dias de vida, viu? Segundo o relato do Corpo de Bombeiros, a mãe ligou desesperada porque ele estava engasgando com alguma secreção que ela não sabia o que era. Então, enquanto eles faziam a orientação por telefone, uma equipe se deslocava até o local para tentar salvar a vida desse bebê. Chegando lá, eles fizeram as manobras de desobstrução das vias e logo a secreção desse neném saiu pela boquinha, pelo narizinho. Ele conseguiu respirar e saiu aquele choro, então, para o alívio dos pais. Ele foi levado ao hospital, né? Levado ao médico para saber se estava tudo bem, mas logo foi liberado. Felizmente ele já está bem, está em casa, recebendo agora os cuidados da família, os cuidados e o carinho da família. Tiago. Obrigado por sua participação, Ana. Boa noite. No norte e oeste de Goiás, a máxima para esta quarta-feira deve ser de 33 graus. Nas demais regiões, a máxima deve ficar na casa dos 30 graus. O tempo continua seco em todas as regiões do estado, com alerta de baixa umidade e nada de chuva. Destaque fica para Catalão, com umidade de 27%, Rio Verde, 25%, Anápolis, 30% e Itumbiara, umidade em 26%. Olha aí quem é que não gosta de ter alimentos fresquinhos em casa, hein? Mas antes de chegar até a nossa mesa, existe um trabalho feito pelos agricultores. E hoje, dia 28 de julho, é o dia deles. Seu Emanuel Marques, de 53 anos, acorda às 5 da manhã para cuidar das hortaliças. São mais de 12 horas por dia dedicadas à agricultura. Hoje, em meio a tantos tons de verde, ele faz questão de acompanhar todo o desenvolvimento das mais de 10 hortaliças. Hoje é meu sustento, é minha maneira de sobreviver. Hoje é através da agricultura, né? É o que eu aprendi a fazer e estou aprendendo a cada dia. É uma das profissões mais antigas. Hoje está entre as 5 mais essenciais. São eles os agricultores responsáveis por boa parte dos alimentos que chegam na nossa casa e também por movimentar a economia no Brasil. Mais de 11% do produto interno bruto, PIB goiano, vem da agricultura. Segundo a Embrapa, a tecnologia moderna está cada dia mais presente no campo, o que aumenta a produção e contribui para o desenvolvimento. O agricultor tem um papel fundamental na produção, na garantia da segurança alimentar, né, porque fornece alimento básico aí para toda a população, não só local, como também muito produto que é exportado, né? Nós exportamos para vários países do mundo hoje. Há 40 anos, seu Ângelo começou cultivando milho. Depois veio a soja e tantas outras culturas. Depois de 4 décadas, ele se sente realizado com a profissão que escolheu para a vida. É uma cadeia de vida. Então isso, cada vez para frente, mais interessante, mais gostoso, mais prazeroso de ser produtor rural. Parabéns para os agricultores.
Hora da nossa imagem do dia, que é uma bela visita. E quando eu digo bela, não estou brincando não, viu? Olha que linda essa ave. E digo mais, uma das mais belas aves do Cerrado. Um tucano que apareceu não só bem no meio da cidade, resolveu pousar na sacada de um escritório aqui em Goiânia. Tava tudo bem com ele, sem nenhum ferimento. O tucano não se intimidou não, viu? E deixou um dos donos chegar bem pertinho, devagarinho. Um presentão, né não? Bem legal essa imagem. E assim a gente encerra o Jornal Anhanguera, segunda edição, desejando uma boa noite para você com imagens de Catalão. Vamos para lá então? Boa noite, até amanhã, pessoal. Tchau.